Olá, estamos de volta. E hoje nós estamos conversando com o professor Dr. Túlio Viana, escritor, professor na UFMG e pessoa altamente qualificada para falar deste tema que ele está desenvolvendo sobre as religiões e a interferência do Estado na religião, em especial quanto às escolas. Nós falávamos, professor, sobre o professor que vai à sala de aula lecionar religião. Nós sabemos que não há uma faculdade de religião com certa facilidade. Há, inclusive, cursos chamados Ciências da Religião, mas não atinge todos os professores de primeiro e segundo graus, do ensino fundamental e na escola pública para facilitar. Aí pega uma pessoa e coloca na sala de aula como professor de religião. Por não ter qualificação no sentido de estudar especificamente para esse ponto, como que você vê a qualidade desse professor na sala de aula ensinando a matéria para a qual ele não foi um acadêmico do assunto? É um tema muito complicado até para como seria feita essa seleção. Se seria indicado pelas religiões ou se seria por meio de concurso público. Quer dizer, se a gente imaginar que se a gente partir do pressuposto que o Estado efetivamente vai ter aula de religião nas escolas públicas, tem que ser por concurso público, não é? Porque eu não posso permitir que algumas religiões indiquem seus professores, porque aí nós estaríamos abandonando completamente a laicidade. Imaginar que o bispo possa indicar um professor para uma escola pública, porque no fundo ele vai para a sala de aula representando a religião pela qual ele foi indicado, e expressando os dogmas, a doutrina dessa religião. Né? E isso também, claro, há um forte lobby, vamos dizer assim, no Congresso Nacional, especificamente das bancadas, da bancada evangélica, da bancada católica, para que isso possa ser feito. Agora, as religiões minoritárias ficariam bastante prejudicadas nesse sentido, porque elas não teriam voz, não é, dentro da sala de aula. Então, se por acaso a gente tiver que admitir que haja aula de religião nas escolas públicas, essa aula tem que ser, antes de tudo, facultativa e ela tem que ser por meio de concurso público, para que qualquer pessoa possa se candidatar a dar essa aula de religião. Como, infelizmente, a gente não tem um número de cursos aí de teologia ou de ciência da religião capaz de suprir essa demanda de professores, fica difícil até de saber qual o nível de escolaridade que poderia ser exigido numa situação dessa, né? O que é extremamente complicado até para se selecionar quem seriam esses professores, né? Porque decididamente a indicação por religiosos não me parece a forma mais adequada, porque aí o Estado estaria tomando partido claramente de uma determinada religião ou de algumas religiões, né? Ainda que ele tome partido de algumas religiões, ele não vai conseguir tomar partido de todas elas, né? E por que nós vamos ter vamos imaginar um professor budista numa escola e um professor católico, um professor protestante na outra, né? As pessoas escolhem suas escolas públicas normalmente pela proximidade em que a criança reside da escola ou algo do gênero, né? E aí se ele é budista e a escola onde tem um professor budista está localizada a quilômetros de distância, como é que essa criança vai fazer? Ela vai ter que se deslocar para a escola onde tem um professor budista, né? Então, realmente é muito complicado se pensar nessa forma de seleção que não seja por meio de concurso público. Professor, eu já ouvi uma crítica que eu repasso como foi ouvida, sem uma opinião pessoal, que algumas matérias como filosofia e sociologia passaram a ser ensinadas no ensino fundamental por interesses de deputados que são também donos de redes de escolas e que formam alunos, têm entre os seus alunos, os seus cursos que oferecem filosofia e sociologia. Então, para dar emprego aos alunos que eles graduam, eles acabam colocando aquelas matérias como obrigatórias e convencem os demais deputados e acabam indo para a lei. Poderia acontecer algo como uma aula de religião ser obrigatória para dar emprego a determinados segmentos de interesse de alguns deputados? Os deputados realmente jogam com esse interesse?
Em relação à filosofia, eu acho que aí nós temos uma situação bastante distinta, porque a filosofia como ciência que ela é aberta às mais variadas correntes possíveis, não é? Então a ciência, ela vai se diferenciar da religião porque ela admite a autocrítica, ela tem autocrítica, não é? Você não vai ver um cientista ou um filósofo fechando a porta à autocrítica, enquanto que a religião é baseada na fé, ela é baseada no dogma, não é? Então, se um professor de filosofia, de fato, ele vai ter a possibilidade de lidar com as mais diversas correntes filosóficas, sem que uma entre em contradição com a outra, porque a filosofia ela é aberta a esse diálogo, a religião não, porque a religião é baseada na fé. Né? E a fé não se discute, você tem fé ou você não tem fé. Né? Então aqueles dogmas que contrariam a fé, eles vão, não há espaço para eles nesta aula de religião. Agora, de fato, me parece que há uma bancada evangélica, uma bancada católica, que tem interesse sim em criar um espaço aí, ampliar um espaço para que esses professores religiosos tenham uma atividade remunerada dentro da escola pública, tenham um emprego público, o que me parece preocupante sim. Acho que há um interesse, além do interesse de expansão daquela crença religiosa, há um interesse econômico de você ter a possibilidade de empregar esse grupo aí de professores nas escolas públicas. Professor Túlio, e nesse ensino da religião, você nos disse com muita propriedade que existe um perigo de uma imposição. Já houve algum caso que você pode nos contar de professores que quiseram impor um comportamento aos alunos e que criou um conflito, uma complicação? Houve um caso recente, eu não me lembro bem qual cidade, em que a professora obrigava as crianças da escola a rezarem o Pai Nosso. A maioria das crianças não viam problema nenhum em rezar o Pai Nosso e rezavam de bom grado. Mas um dos alunos se recusou a rezar. Eu não me lembro se era criança ou adolescente, mas o fato era numa escola e ele se recusou a rezar o Pai Nosso, o que gerou um conflito muito grande, porque ao fazê-lo, a professora começou a olhar esse aluno de uma forma diferente e os próprios colegas começaram a zombar dele, a figura do bullying, né? a maltratar esse aluno, a ponto dele ter que pedir a diretora e depois pedir, ele foi para a imprensa reclamar disso, e aí sim, só porque ele foi à imprensa, ele conseguiu que essa prática fosse banida da escola, essa reza fosse banida na escola. Como é o Pai Nosso, fica, para a maioria da população não choca tanto, porque a maioria da população é cristã e acredita que o Pai Nosso é uma oração boa para todos eles. Agora, se a gente pega o ponto da Ave Maria, por exemplo. Aí seria muito mais crítico. Por quê? Porque nós temos boa parcela da população que não reza a Ave Maria. Não é porque não é a crença religiosa deles. Então, se essa professora mandar ou obrigar, não é nem obrigar, ou convidar os alunos a rezar a Ave Maria e boa parte deles não quiser rezar, será que nós podemos criticá-los? Né? Será que nós podemos criticá-los por conta da sua fé? Não. Né? A Constituição garante que todos nós temos o direito à livre crença. Né? Nós temos direito a crer no que a gente bem entender. E a escola não me parece que é o local próprio para esse tipo de coisa. Né? A escola é um local da ciência, é um local do diálogo científico. Né? Para a religião, nós temos as igrejas, nós temos os catecismos, nós temos espaços próprios para elas, que são de livre escolha das pessoas e de suas famílias. Né? Ninguém é obrigado, ninguém pode ser obrigado a ter uma crença. Né? O Estado tem que permitir que essas mais variadas religiões possam exercer com liberdade as suas crenças. Mas ele não pode impor isso numa escola pública, ainda que se diga facultativo, porque muitas vezes eles falam, é facultativo. Sim, mas não é fácil para uma criança falar assim, eu não vou participar dessa atividade. Né? Isso na prática inviabiliza. Né? Então é melhor que não se leve essa discussão para a escola, porque fica difícil para aquelas minorias que não tiverem aquela religião pedirem para não participarem da atividade. É muito complicado isso numa escola. O programa Orientando o Direito teve o privilégio de conversar com o Dr. Túlio Viana, a quem agradecemos muitíssimo, e nós pedimos ao nosso telespectador que nos espere, porque amanhã, em Querendo Deus, apresentaremos um outro programa.